Bem-vindos novamente ao canal. Vocês estão prontos para embarcar em uma jornada incrível através do Egito Antigo? Hoje, vamos falar sobre um personagem histórico que mudou a história do Egito para sempre, Tutancâmon, o jovem faraó que governou durante uma época de grandes incertezas e instabilidades. Vamos descobrir como ele buscou trazer estabilidade e paz ao Egito, restaurando as tradições religiosas e os templos antigos. Vamos explorar as teorias sobre sua morte misteriosa e as incríveis descobertas encontradas em seu túmulo. É uma história emocionante que você não pode perder. Então, sente-se, relaxe e prepare-se para mergulhar na história com o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Imersão na História, ativar o sininho para receber novos vídeos e deixar aquele like, se gosta desse tipo de conteúdo. Vamos à história! A vida de Tutancâmon é um mistério envolto em lendas e especulações. Ele foi um faraó adolescente do Egito Antigo, que governou durante uma época de grandes incertezas e instabilidades no país. Pouco se sabe sobre sua infância e sua educação, mas acredita-se que ele tenha sido educado como um príncipe real. Ele foi o nono faraó da 18ª dinastia do Egito, e foi conhecido por seu nome de nascimento, Tutankhaton, antes de mudar seu nome para Tutancâmon. A ascendência de Tutancâmon é um assunto de debate entre os historiadores. Ele é geralmente considerado como filho do faraó Akhenaton e sua esposa rainha Nefertiti. No entanto, alguns estudiosos acreditam que ele pode ter sido filho de um outro parente de Akhenaton, como o irmão dele Smenkhare. Tutancâmon foi colocado no trono aos 9 anos de idade, após a morte do seu suposto pai Akhenaton. Durante o reinado de Akhenaton, o Egito havia sido sacudido por mudanças radicais na religião e na política. Akhenaton havia imposto o culto monoteísta ao deus Sol-Aton, e abandonando os antigos deuses do Egito e causando descontentamento entre a população e os sacerdotes. Com a ascensão de Tutancâmon, houve um retorno aos antigos deuses e à tradição religiosa do Egito. Apesar de sua juventude, Tutancâmon foi um líder capaz e ambicioso, que buscou trazer estabilidade e paz ao Egito durante seu breve reinado. Ele tentou reconstruir a economia e a sociedade do país, que haviam sido prejudicadas pelas políticas radicais de seu antecessor. Ele também restaurou as tradições religiosas e os templos antigos que haviam sido abandonados durante o reinado de Akhenaton. Uma das principais realizações de Tutancâmon foi sua restauração do culto aos antigos deuses do Egito, como Amun, Ra e Ptah, depois de anos de monoteísmo imposto pelo seu antecessor Akhenaton. Ele também reconstruiu os templos antigos e restaurou os rituais religiosos que haviam sido interrompidos durante o reinado de Akhenaton. Isso trazia de volta a estabilidade religiosa e a paz social para o Egito, depois de anos de conflito e descontentamento. Outra realização importante de Tutancâmon foi sua tentativa de reconstruir a economia do Egito. Ele incentivou a agricultura e o comércio, e tentou restabelecer as rotas comerciais que haviam sido interrompidas durante o reinado de Akhenaton. Ele também construiu novos edifícios e monumentos, incluindo o famoso Templo de Amun em Karnak, que ajudou a impulsionar a economia do Egito. Tutancâmon também buscou a estabilidade política no Egito, nomeando um novo funcionário real por nome, Ai. Esse seria o seu chanceler e primeiro-ministro. Ai ajudou a governar o Egito durante o reinado curto de Tutancâmon e continuou a governar depois de sua morte. Além disso, Tutancâmon também é conhecido por sua riqueza e luxo, como mostrado pelo tesouro incrivelmente rico encontrado no seu túmulo, que inclui joias, objetos de arte e objetos funerários luxuosos. Isso indica que ele era uma pessoa rica e poderosa, e que ele usou seu poder e riqueza para beneficiar o Egito. A morte de Tutancâmon é um dos grandes mistérios da história do Egito Antigo. Ele governou por cerca de 10 anos antes de morrer prematuramente aos 19 anos de idade. As circunstâncias de sua morte são desconhecidas e há várias teorias sobre as possíveis causas. Uma das teorias mais populares é que ele morreu de causas naturais, possivelmente devido a uma doença ou infecção. Ele foi encontrado com sinais de escoliose, uma condição que afeta a coluna vertebral,
e alguns estudiosos acreditam que isso pode ter sido a causa de sua morte. Alguns estudiosos também argumentam que ele poderia ter morrido de uma doença infecciosa, como a varíola, ou de uma doença cardíaca. Outra teoria é que ele foi assassinado. Essa teoria é baseada em evidências de traumas encontrados em seu crânio quando seu túmulo foi descoberto. Alguns estudiosos argumentam que esses traumas podem ter sido causados por uma fratura no crânio, o que sugere que ele foi assassinado. No entanto, outros estudiosos argumentam que esses traumas podem ter sido causados por um acidente, como uma queda. Uma terceira teoria é que ele morreu de complicações de uma lesão. Alguns estudiosos argumentam que ele pode ter sofrido uma lesão durante a guerra ou em um acidente, e que essa lesão pode ter se complicado e causado sua morte. É importante mencionar que, até hoje, não há evidências conclusivas para apoiar qualquer uma dessas teorias, e a causa exata da morte de Tutancâmon continua sendo um mistério. Gosta de curiosidades? Você sabia que o corpo de Tutancâmon foi encontrado em seu túmulo, localizado no Vale dos Reis, perto de Luxor, no Egito? Ele foi descoberto em 1922 por Howard Carter e Lord Carnarvon. O túmulo de Tutancâmon é considerado um dos mais impressionantes e ricos túmulos já encontrados no Vale dos Reis. Embora não seja uma pirâmide, o túmulo é uma estrutura subterrânea que consiste em várias câmaras funerárias, onde foram encontrados uma grande quantidade de objetos funerários luxuosos e artefatos que foram usados para ajudar o faraó na sua jornada para a vida após a morte. Rolou até uma lenda em artigos de jornal da época da descoberta, descrevendo uma maldição como uma ameaça real para aqueles que haviam violado o repouso do faraó. A história da maldição geralmente incluía detalhes sobre supostos eventos misteriosos, ou mortes que ocorreram após a descoberta do túmulo, sugerindo que esses eventos eram o resultado da maldição. Alguns artigos também incluíam citações de especialistas, como arqueólogos ou egiptólogos, que supostamente confirmavam a existência da maldição. Alguns exemplos de títulos de artigos de jornal da época incluem: A Maldição do Faraó, Morte Misteriosa de Lord Carnarvon, The Evening News, 1923. A Maldição do Faraó, O Segredo do Túmulo de Tutancâmon, The Daily Mail, 1923. A Maldição do Faraó, O Mistério do Túmulo Real, The Times, 1923. É importante notar que esses artigos eram escritos por jornalistas e não por especialistas, e muitos deles eram baseados em rumores ou informações incorretas, mas foram amplamente difundidos e contribuíram para a criação e perpetuação da maldição de Tutancâmon. Que pena! Chegamos ao fim de mais uma jornada incrível através do Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado de descobrir mais sobre o jovem faraó Tutancâmon e sua impactante história. Ele realmente foi um adolescente que mudou a história do Egito para sempre, restaurando as tradições religiosas e os templos antigos, e trazendo estabilidade e paz ao país. Espero que vocês tenham aproveitado essa história incrível. Quero agradecer a todos vocês por assistirem ao nosso vídeo e espero que vocês continuem assistindo aos nossos próximos vídeos no canal, Imersão na História. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tocar o sininho de notificações, e deixar um joinha para ajudar a fortalecer ainda mais o nosso conteúdo. Até a próxima aventura histórica!